bater tanto externamente e socialmente, quanto internamente em seus órgãos internos. O pulmão não é apenas o pulmão que já não é o mesmo. O cérebro passa a não ser mais o mesmo. A pessoa passa a agir e passa a ter comportamentos que não são comportamentos comuns dela. Por quê? Porque esse fluxo já não passa mais a depender das emoções da pessoa. Esse fluxo já não acompanha mais as emoções. O fluxo de recompensa do cérebro já passa a não mais depender apenas das emoções e passa a depender do uso do tóxico. Sim. Por quê? Porque para que a pessoa coloque as suas emoções, aflore as suas emoções e viva essas emoções, ela passa a ser uma dependente disso. E aí é que a gente usa a sigla dependente químico, que ele depende da química para viver circunstâncias que ele deveria buscar viver de maneira natural. Eu preciso da química para sentir prazer, mas eu poderia sentir prazer de uma outra forma, vivenciando isso. Então Sim. a droga, ela arranca de você a oportunidade de vivenciar a realidade para colocar você dentro de um universo paralelo, onde você vivencia tudo através da sua alucinação. E não apenas a alucinação que se torna física, né? Porque existem alucinações que são esquizofrênicas, que Sim. fazem com que você passe a encarar, a enxergar coisas que não existem ao seu redor. E existem outras, tá? Que são alucinações que fazem com que você enxergue que você está vivendo uma vida que não existe para ninguém que está ao seu redor. Você passa a viver em uma espécie de universo paralelo, né? E aí a gente tem várias outras questões. Sim. Eu coloquei uma afirmação numa rede social minha e que eu falava justamente que não seria legal a liberação das drogas. O porquê? Aumentaria mais o índice de doenças mentais na população, e a gente vê isso em países que são liberados, e muita gente me massacrou, falando que tem que liberar. Eu falo assim, primeiramente, o uso de droga, ele afeta de um modo geral a sociedade, porque começa a contribuir para o crime organizado, que foi onde o crime organizado se estabeleceu no país, que foi o tráfico de drogas, e também o número de pessoas com doenças psíquicas aumentou muito. E pastor, você é pastor também, como é que a igreja tem um papel fundamental nisso? O que acontece? Vou falar primeiro sobre esse conceito da liberalidade. Eu vou usar 2 exemplos disso. Um exemplo na década de 60, 70, 80, a mulher, quando ela se transformava em atriz, os mais conservadores, as pessoas mais turronas, chegavam a comparar essa mulher que se tornava atriz com prostituta. Né? Já ouviu falar disso? Comparavam. Eles tinham um preconceito muito grande com a mulher que passava a atuar, passava a estar na arte como atriz. Então eles colocavam ela realmente em um lugar de prostituição. Não é? Com o passar do tempo, foi começado a ter um entendimento sobre isso, que é arte, etc. A atriz, a mulher atriz, não apenas como atriz, mas em vários outros aspectos, ganhou o seu local. Só que é necessário entender até que ponto as coisas precisam acontecer. Porque hoje em dia chamam a pessoa que vive da pornografia, a pessoa que vive da prostituição, de atriz. De atriz não, de modelo. Quando você vê na internet alguém tentando falar de alguém que está se prostituindo, coloca a modelo fulano de tal. Então, tipo assim, era muito errado chamar uma mulher que se transformou atriz em prostituta. Mas não está dentro do conceito chamar uma prostituta de modelo. Entendeu? E aí agora eu venho para um conceito de liberalidade. Antigamente na igreja cristã, quando alguém manifestava os dons do Espírito, fosse falar em línguas do Espírito Santo, fosse o dom de profecia, existia um grande temor. Existia um grande temor das pessoas que visitavam a igreja e não conheciam. Existia um temor das pessoas que já eram cristãs. Com o passar do tempo, a liberalidade de brincar com o falar em mistério, com o profetizar, a liberalidade ficou tão grande que hoje se banalizou. As pessoas não têm mais temor
pelas línguas repartidas do Espírito Santo e não tem mais temor pelos dons proféticos. Eles viraram motivo de chacota na internet. Sim. Por quê? Porque as pessoas de dentro da igreja mesmo começaram a brincar com esse conceito com o passar do tempo, porque eles começaram a normalizar quem não era da fé brincar com isso. Então foi brincando e hoje se tornou banal. Quem me garante que a liberação dessas drogas não vai fazer com que exista uma grande banalização com o passar do tempo e essa banalização não transforme as nossas cidades, não transforme os nossos bairros em verdadeiras cracolândias? Sim. Entendeu? Ah, que se liberar vai ter imposto, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Meu amigo, com todo respeito a quem é a favor dessa liberalização, mas existem pessoas que são viciadas em matar. Existem pessoas que são viciadas em matar. E você vai liberar o assassinato porque existem pessoas viciadas em matar? Isso é verdade. Existem pessoas viciadas em tudo que é tipo de coisa. Acontece que com o passar do tempo, a banalização das situações vai fazendo com que existam cada vez mais pessoas viciadas. Sim. E a sociedade fica começando a clamar por abrir espaço a essa liberalidade.